Olá, meus amados, bem-vindos ao Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia aqui para vocês e eu quero muito que vocês parem e prestem atenção na psicografia de hoje. É um tema meio diferenciado, a gente não costuma trazer tantos temas assim de psicografias no canal, mas essa psicografia tá muito legal e vai fazer você pensar num ponto que você geralmente negligencia. Não generalizando, mas todo mundo às vezes esquece de pensar na natureza, de pensar no nosso planeta e no que a gente tem que fazer para cuidar da nossa casa aqui. Então, foquem nessa psicografia e prestem atenção para tirar o máximo de ensinamentos que vocês puderem. Essa psicografia foi psicografada pela médium Sônia Lopes, se encontra lá na página dela do Facebook, Revelações Espirituais. Aqui embaixo na legenda do vídeo eu vou deixar o link para a página dela. Ela posta muitas outras psicografias, também fala sobre os tratamentos espirituais que ela trabalha como terapeuta. Essa psicografia se chama Desequilíbrio da Natureza e foi ditada pelo espírito de Antônio Calixto. Tá, pessoal? Espero que vocês gostem da psicografia de hoje e tirem muitos ensinamentos dela. E se você quer ter um conhecimento maior da espiritualidade, ter um aprofundamento maior, convido você para ficar com a gente até a conclusão do vídeo. Na conclusão a gente fala bastante, conversa sobre os temas abordados, os ensinamentos da psicografia. E também eu estou ali falando do Reiki, de como o Reiki pode te ajudar. Então não deixe de ficar na psicografia para aumentar o seu conhecimento espiritual. Se você gosta do nosso conteúdo ou está aqui pela primeira vez e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo aqui embaixo, deixar o like, comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Devemos espalhar a espiritualidade e o seu jeito pode ser compartilhando esse vídeo. Vamos para o relato agora, pessoal. Nasci e fui criado em uma fazenda, onde o ar puro enchia os meus pulmões. A brisa da manhã era maravilhosa. Ouvia os pássaros cantando e o florescer de muitas flores. Que liberdade andar descalço, correr e brincar. Como era bom ser criança! Tinha alimento em abundância, frutas, hortaliças, nada nos faltava, inclusive amor e carinho da parte dos meus pais. Eu estudava na cidade, quando meu pai me disse: "Meu filho, quando eu não estiver mais nessa vida, não deixe a beleza desse lugar morrer. Se você quiser modificar, fazer um hotel fazenda, acho que os hóspedes vão se encantar com toda essa beleza. Uma comida saudável. Prometa a seu pai que vai cuidar e dar sequência ao trabalho do seu bisavô, avô e o meu. Essa terra mata a fome de muitos, inclusive dos pássaros, que são muitos, e flores das mais variadas espécies." Respondi ao meu pai: "Prometo, meu pai, é para isso que estudo agronomia. Quero manter tudo isso lindo e honrar sua vontade." Passado alguns anos, eu, já formado, e papai, já de idade, ele não conseguia mais trabalhar. Então, ele se sentava na varanda da casa e contemplava a beleza da fazenda. Toda a sua vida dedicada a cuidar da natureza exuberante. Papai sempre me falava: Deus, na sua generosidade infinita, criou toda essa beleza para o nosso bem. As águas desses rios são limpas, cristalinas. Cuida bem, meu filho. Hei de ver meus netos correndo por aí e brincando. Em um final de tarde, papai faleceu. Sentado,
olhando a beleza de sua bela fazenda. Seu coração parou. Meu companheiro, aprendi tanto com ele, mas era a minha vez de cuidar de tudo que ele deixou e ficar à frente dos negócios. Conheci Marcela, que era a herdeira das terras vizinhas, mulher linda, que me conquistou sem esforço. Eu era ingênuo na questão sentimental. Me apaixonei perdidamente e cegamente, ao ponto de não lembrar das promessas que fiz ao meu querido pai. Me casei com ela, que em pouco tempo me convenceu de vender as terras e morar em Londres. Pensei, Londres? Como vou deixar esse paraíso e ir para uma grande metrópole? Mas a paixão por ela falou mais alto. Concordei e pedi a ela que quem comprasse cuidasse bem. Ela me respondeu: a partir do momento em que você vender essa fazenda, não importa o que vão fazer com ela, é o progresso. Vendemos as terras, as minhas que herdei do papai e as dela. Antes de seguir viagem para Londres, conversei com todos os funcionários de anos que viviam ali, que tiravam o sustento da produção abençoada daquelas terras. Foi difícil ir embora. Pedi a eles que permanecessem nas terras, ajudando o novo dono. Segui para Londres com Marcela. Eu falava bem o inglês. Nos hospedamos primeiro em um hotel, até comprar um imóvel. Marcela não era simples como eu. Gostava de luxo e gastava muito com roupas, joias, jantares caros e muitos amigos. Eu não estava me adaptando com aquela vida. Nunca fui de ostentar e, com isso, começaram as brigas. Eu sentia vontade de voltar para o Brasil, mas a paixão que eu tinha por ela não me deixava. Não gostava do movimento da cidade grande, poluição e barulho. Eu não queria mais viver em um hotel, era muito caro. Conversei com Marcela. Vamos comprar uma casa no interior, que é mais tranquilo. Não me acostumo com essa cidade enorme. Você quer me fazer de empregada? Casa dá muito trabalho. Imagina, vai estragar a minha beleza. Para que me preocupar com os afazeres domésticos, se aqui no hotel não preciso fazer nada? O tempo passou. Eu estava aborrecido. Marcela não era a mesma. Saía demais com suas amigas e gastava dinheiro sem se preocupar com o amanhã. Me pesava a consciência quando lembrava que papai me pediu para cuidar daquele paraíso que era a fazenda. Já não tinha a mesma admiração por Marcela. O comportamento dela tirou a minha paz. Certo dia, me falou que iria ao cabeleireiro e que não demorava. Eu fiquei no hotel. Estava pensando em ir embora, voltar para minha terra, meu país. Saí caminhar pela cidade. Estava longe do hotel quando avistei uma mulher de mãos dadas com um homem, trocando carinho, muito semelhante a Marcela. Fui me aproximando sem ela perceber e me coloquei diante deles. Quando ela me viu, se afastou do homem, que percebi ser francês. Eu segurei na mão dela e, nervoso, lhe perguntei: o que significa isso? O homem veio em defesa dela e ali começou a briga. Eu falava para Marcela: me explica quem é esse homem? Ele me empurrou e eu disse:
solta da minha esposa! Eu segurei a mão dela e fui levando-a comigo para o hotel, quando senti uma dor na nuca. Quando recobrei a consciência, estava sentado na calçada, com uma dor forte na cabeça. Tudo estava estranho. Eu não sabia para qual lado ir. Fui cambaleando por ruas até chegar no hotel, onde não tinha mais ninguém. Como pude me enganar tanto? Pensei em procurar Marcela e me vingar dela, mas desisti. Eu não queria me igualar a ela, então resolvi voltar para o Brasil, já que eu não tinha mais o corpo físico. Entrei no metrô de Londres e fiz todo o trajeto até o aeroporto. Percebi que algumas pessoas me viam e sentiam medo. Outras não sentiam nada, mas eu não era o único invisível que estava naquele metrô. Esperei o voo que voltaria para o Brasil. Fiz todo o trajeto como se eu estivesse encarnado. Havia alguns bancos na classe econômica vazios. Me deitava para descansar. Algumas vezes sentia alguém sentar sobre mim. Levantava, assustado. É difícil ser invisível. Quando cheguei na fazenda, caí em prantos. A maioria das árvores tinham sido derrubadas. As terras estavam queimadas. Os lagos e rios sujos e poluídos. Chorei muito. Eu não deveria ter morrido. Como vou cuidar de tudo isso novamente? O que houve aqui? Por que cortaram as árvores? Não faz sentido. E os alimentos? E os passarinhos? Tudo estava destruído. Não havia mais verde. O vento levantava as fuligens das queimadas para o ar e trazia problemas respiratórios para a população da cidade vizinha. Com a falta das árvores, veio a seca. Os rios secaram, os peixes morreram, e quando vinham as fortes chuvas, os lixos nos rios faziam que tudo se inundava. As correntezas e a força das águas levavam tudo que tinha pela frente. Pensei no meu querido pai, que falou: o generoso Deus criou tantas belezas para nós, devemos cuidar da natureza. Mas era tarde demais. Eu, vendo tudo aquilo, me perguntei para onde eu vou. Meu Deus, o que vai ser da humanidade? Estou morto, mas estou vivo e sofro por ver a natureza ser destruída, sem eu poder fazer nada. Senti que alguém me levantou. Eu estava de joelhos entre os escombros do que sobrou daquela fazenda. Me coloquei em pé e vi um jovem que falou: Antônio, sei que você ama a natureza. Você está me vendo? Estou. Faz um tempo que tenho te observado. Meu nome é Lúcio. Sou de uma colônia espiritual. Um espírito como você. Tenho a responsabilidade de cuidar da natureza e preciso de um ajudante. Eu? Sim. Primeiro preciso que você me acompanhe até essa colônia espiritual. Você é um homem do bem. Se continuar viajando pela terra, terá problemas com outros espíritos baderneiros. Da mesma forma que os encarnados não cuidam da natureza, há desencarnados iguais. Não entendo por que destruíram essa fazenda tão linda que foi da minha família. Quem comprou, por que não cuidou?
nem todos têm amor pela natureza. Antônio, vou te ensinar em como intuir os encarnados a cuidar da natureza. Ela é a fonte da sobrevivência da humanidade. Fui para a colônia espiritual. O jovem mentor me ensinou muito e me deu a responsabilidade de organizar grupos de irmãos trabalhadores para vir para a Terra e intuir os encarnados a cuidarem da natureza. Mas não foi fácil. Muitos não organizam o lixo, jogam em qualquer lugar, em rios e ruas. Os governantes também não têm o cuidado com o saneamento básico. Para moradores, as derrubadas constantes das árvores sem se preocupar em plantar outras. Muitos constroem calçadas para não se preocupar com o jardim. Não gostam de árvores porque as folhas caem. Juntando todos esses maus tratos com a natureza, causou desequilíbrio e, com isso, os desastres naturais, enchentes, ciclones e demais destruições. Eu e os meus amigos mentores levávamos para a colônia espiritual tudo que víamos na Terra sobre o desequilíbrio da natureza. Ano após ano, a natureza era agredida por moradores da Terra. Para os moradores das cidades espirituais, é uma grande preocupação, pois é na Terra que devemos reencarnar. Os mentores e eu encontrávamos dificuldades para intuir encarnados a cuidar da natureza, devido à ganância pelo dinheiro. Os grandes arrecifes de corais também estão em perigo. Se a natureza for destruída por completo pelos moradores da Terra, vai impactar para quem precisa reencarnar. Mas uma equipe de mentores e eu passamos a viver na natureza para protegê-la e intuir irmãos a cuidá-la e preservá-la. Há lugares no mundo que as florestas estão intactas. Fazemos o possível para cuidar, mas contamos com a colaboração dos encarnados. Irmãos da Terra, tenham consciência que os nossos entes queridos que já desencarnaram precisam voltar para aprendizados. Cuidem bem do seu jardim, plante mais árvores, não jogue lixo nos rios e mares para não contaminar a comida de muitos. Preserve a natureza para que ela não provoque desastres irreparáveis. Há muitos mentores cuidando da natureza. Faça parte desta grande equipe, por gratidão ao generoso Criador de todas as belezas do universo. Sou muito grato pela oportunidade de contar a minha história na Terra e aqui, no plano espiritual. Que Deus abençoe todos os moradores da Terra. Conclusão. Meus amados, como a gente viu nessa psicografia, tem muitos pontos que o ser humano ainda precisa evoluir. Em primeiro momento, precisamos falar das nossas escolhas, né? Todo dia a gente faz escolhas que nos levam para um caminho de luz ou que nos levam para um caminho de trevas, de sofrimento. O que você tem escolhido? Você tem escolhido seguir uma vida que vai te trazer paz, calmaria, plenitude e felicidade? Ou você tem escolhido viver uma vida pelo seu ego, com ganância, com orgulho e vaidade, às vezes sendo influenciado capacho de outras pessoas? Prestem atenção nas escolhas que vocês fazem. Na vida, a pessoa mais importante que existe é você. O outro está ali para fazer parte dessa jornada com a gente, para fazer ali agregar na nossa experiência, mas ele não é o principal. Se doar a outra pessoa
ao ponto de esquecer de si mesma e dos seus próprios valores, não é o correto a se fazer. Um relacionamento, ele tem que ser saudável, ao ponto de que você aceite as qualidades e defeitos de outra pessoa e não mude por ela a sua essência. Não que você não tenha que às vezes mudar e corrigir os seus defeitos para ser uma pessoa melhor, mas isso tem que ser num todo, não especificamente para outra pessoa. Mas, meus amados, tudo a gente tem que ter senso. Precisamos realmente enxergar o que é importante para a gente. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem suas peculiaridades. Como nessa psicografia, o Antônio era uma pessoa do campo, gostava de viver na natureza e mudou a sua essência por outra pessoa. Mudou não para o lado positivo, ele não mudou algo que estava de ruim nele para ficar com outra pessoa. Primeiro que já está errado aí, né? Você não tem que mudar nada para ficar com o outro. Você tem que mudar por você. E depois sofreu, viveu ali momentos de dor, de sofrimento, porque não se adaptava, porque não era a sua essência. Ele mudou algo que não precisava ser mudado. Então, meus amados, prestem atenção primeiro nas escolhas que vocês fazem e depois em quem está te influenciando. Não com pessoas que só vão te colocar para baixo, que só vão piorar o seu estado. Para a gente evoluir, sempre temos que procurar pessoas que também querem evoluir e fazer parte dessa jornada de busca, de conhecimento, de espiritualidade conosco. Pessoas sempre que estão a mais elevadas. Procure seguir pessoas que estão querendo buscar a melhora. Pessoas que estão caminhando com você, não que vão te puxar para baixo. Outro ponto, pessoal, que essa psicografia evidencia muito é sobre a natureza. O que essa psicografia trouxe hoje sobre como a gente cuida da natureza é muito importante e a maioria das vezes a gente esquece, não pensa nisso, sempre coloca para depois. E isso traz o que para a nossa vida? A gente fica aí maltratando a natureza, fica jogando lixo na rua sem pensar nas consequências. Pessoal, se conectem com a natureza. A natureza está aqui, faz parte da nossa evolução. Tem tantas maneiras da natureza nos ajudar a evoluir. A gente fica falando o nosso próximo, fazer a caridade ao nosso próximo, e pensamos que é somente o nosso irmão humano encarnado. E fazemos mal à natureza. Não só a natureza, as árvores, as plantas, mas os animais também. Eles também são espíritos, também são consciências, que precisam aqui estar para fazer a sua jornada evolutiva também. Não é só a gente, não somos o centro de tudo. A natureza também está no seu processo evolutivo, também foi criada por Deus e é amada por Deus. Então, se Deus ama a natureza igual ama a gente, então quem somos nós para nos sentirmos superiores à natureza? Aqui é nossa casa, foi nos dada de presente para evoluirmos. Como você deixa a sua casa? Você deixa sua casa bagunçada? Sai jogando lixo pelo chão na sua casa? Deixa juntar teia de aranha? Começa a quebrar as coisas, destruir as coisas da sua casa? Não, né? Ninguém faz isso com a própria casa. Então, a nossa terra, essa terra, esse planeta é a nossa casa. Talvez você não consiga fazer mudanças drásticas na sustentabilidade do planeta, mas a pequena mudança que você consegue fazer, às vezes seja reciclando um lixo ou pegando e não jogando lixo na rua quando você está na cidade, guarda no bolso para jogar depois, vai fazer a diferença. Temos que parar de tentar ser o herói do mundo. Não vamos mudar o mundo sozinhos, mas a sua parte você pode fazer. E se cada um se concentrar em fazer a sua parte para mudar, para cuidar melhor do nosso planeta,
tudo vai se encaminhando. Vamos gerando uma corrente cada vez maior de cuidado com o nosso planeta, as atmosferas vão mudando, as coisas vão melhorando. Então faça a sua parte no cuidado do planeta no seu possível. Meus amados, essa psicografia trouxe muita coisa para a gente pensar, né? E também evidencia aquele ponto da dependência emocional, das escolhas que estamos fazendo que às vezes trazem consequências ruins para a nossa vida. Muitas vezes a gente tomou tantas escolhas erradas na vida que não consegue enxergar o caminho para sair do bolo de sofrimento, de dificuldade que a gente está sofrendo. Se você se encontra numa situação assim e ela já avançou para um grau às vezes de crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, desânimo, mágoas, traumas muito enraizados no seu ser, tem um jeito de melhorar tudo isso. Nada na vida é para sempre. Desde que a gente busque se melhorar, cuidar da gente, tem uma saída para a sua dor. E essa saída pode ser a terapia espiritual. Eu sou uma terapeuta reikiana e tento, no máximo, ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, desânimo, traumas profundos de coisas ocasionadas na infância, mágoas. Com o Reiki a gente consegue trabalhar muita coisa para estar te auxiliando. Esse é um tratamento espiritual terapêutico, amparado pelos espíritos da luz que estão ao nosso redor nos ajudando. Se você se identificou que está sentindo isso e gostaria de melhorar a si mesmo, tem aqui embaixo na legenda do vídeo o link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. No WhatsApp a gente conversa e eu te explico como vai ser o tratamento com o Reiki. Invista em você. Cuide de você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuidar da nossa espiritualidade, do nosso espírito, da nossa consciência é o melhor que você pode fazer por si mesmo. Às vezes damos tanta atenção a coisas triviais, gastamos dinheiro com tanta coisa que não é necessária no fundo e esquecemos de investir na gente, no que vai fazer bem para a nossa evolução espiritual. Não se esqueçam que esse é o seu propósito aqui. Então, se você quer conversar comigo, lembre-se de clicar no link aqui embaixo na legenda do vídeo. Gratidão, meus amados. Até o próximo vídeo.